Olá! No capítulo de hoje de Alagoas, 2 séculos de história, vamos recordar a trajetória de Teotônio Vilela, o menestrel das Alagoas, que, quando senador, teve papel fundamental na luta pela redemocratização do Brasil após 21 anos de ditadura militar. Então, convido você para nos acompanhar em mais esta emocionante viagem pelo tempo. Nascido no engenho Mata Verde, região serrana dos Quilombos, na bela e histórica cidade de Viçosa, em 28 de maio de 1917, Teotônio Brandão Vilela era o 7º filho de Elias Brandão Vilela, o capitão senhor, e Dona Isabel Brandão Vilela, conhecida como Dona Bilinha, pequenos usineiros da região que tiveram 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres. Teotônio cresceu entre currais e touceiras de cana, mas herdou do pai o gosto pela leitura, o que fez dele um orador precoce ainda nos tempos em que frequentou o ginásio viçosense. Ao completar 13 anos, foi estudar no Recife. No Colégio Nóbrega, onde passou 5 anos, se encantou pelas novidades da cidade grande, mas sem nunca esquecer sua Viçosa, onde lidava com terra, participava de festas populares, montava cavalos e tomava banhos de cachoeira. Foi no Colégio Nóbrega, instituição jesuíta, que praticou suas primeiras rebeldias. Escondido dos padres, passava as horas vagas lendo os livros dos grandes escritores brasileiros. Foi nesse período que tomou contato com as obras de Eça de Queiroz, Lima Barreto, Machado de Assis e Gilberto Freire, considerados extravagantes pelos religiosos que comandavam a escola. Ao terminar o colégio em 1935, Teotônio ainda não sabia que rumo tomar na vida profissional. No ano seguinte, morou em Aracaju com seu irmão Avelar, que já era padre. Pretendia ser advogado ou engenheiro, mas por gostar de aviação, foi para o Rio de Janeiro, onde ingressou em 1937 na Escola Militar do Realengo, na época o estabelecimento onde eram formados os pilotos do Exército. Porém, por causa de uma irreverente brincadeira que fez com um dos seus superiores, Teotônio foi desligado da instituição ainda nos primeiros meses do curso. Viveu no Rio entre 1937 e 1940, quando trabalhou na prefeitura e frequentou livrarias. Naqueles ambientes, ficou amigo de renomados intelectuais como Graciliano Ramos, Valdemar Cavalcante, Arnon de Melo, José Lins do Rego e Aurélio Buarque de Holanda. No mesmo período, se tornou boêmio de carteirinha, o que o fez ficar conhecido nos cabarés e nas rodas de samba, atingindo o alto posto de diretor de gafieira, uma honra para qualquer boêmio da época. Autodidata e contestador, o jovem Teotônio participou no Rio de inúmeros movimentos estudantis contra o Estado Novo, regime autoritário implantado por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937 e que duraria 8 anos. Em 1940, sem diploma universitário e perseguido pela polícia política, Teotônio, com 23 anos e assíduo leitor do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, volta para Viçosa, retomando sua vida no campo junto à família e contrariando o pai, que queria vê-lo doutor. Em 1982, Teotônio revelaria ao jornalista Márcio Moreira Alves, seu biógrafo, que considerava esse período em Viçosa como o mais feliz de sua vida. Em 1940, aos 23 anos, Teotônio Vilela estava de volta a Viçosa, depois de passar quase 4 anos no Rio de Janeiro, de onde voltou sem o sonhado diploma universitário. Sentindo-se quase um derrotado, retomou a vida rural. Com um pequeno capital emprestado pelo pai, comprou algumas cabeças de gado e mergulhou nos sertões na condição de típico vaqueiro nordestino. Ao completar 1 ano de vida boiadeira, já dominava bem o seu ofício. O trabalho começa a dar frutos e o dinheiro aparece naturalmente.
Em 5 anos de jornada pelas caatingas e serras, Teotônio é conhecido em toda a região pela firmeza e competência com que fazia negócios, e também pelas farras que promovia nos botequins e cabarés por onde passava. Apreciador de mulheres bonitas, da boa música e das famosas cachaças sertanejas, jamais perdeu o gosto pela vida boêmia iniciada no Rio de Janeiro. Em 1945, compra o sítio Sapalangá, transformado em base operacional de seus negócios com gado. 3 anos mais tarde, se casa com Lenita Quintela, filha de uma tradicional família de Maceió, com quem teve 7 filhos. Mas sua condição de casado não interrompe sua vida de vaqueiro e muito menos suas incursões pela boemia. Financiador de vaquejadas e protetor de farristas incorrigíveis, Teotônio tinha ao seu lado um pequeno exército de amigos fiéis, como, por exemplo, o músico Zé do Cavaquinho, dono do bar Trovador Berrante, onde moças bem comportadas não entravam. Em 1948, Teotônio inaugura a usina Boa Sorte e começa a atuar na política, filiado à União Democrática Nacional, partido que defendia os interesses norte-americanos no Brasil. Em 54, se elege deputado estadual e participa, em 1957, da bancada de oposição que tentou derrubar o governo popular de Muniz Falcão. Em 1960, é eleito vice-governador na chapa de Luiz Cavalcante. Embora tenha sido um dos primeiros a apoiar o golpe militar de 1964, Teotônio também foi um dos primeiros a questionar o rumo autoritário do regime. Em 1979, o senador governista ingressa na oposição e entra na campanha pela anistia aos presos políticos. Defende os metalúrgicos do ABC Paulista e os poceiros do Araguaia contra a brutalidade dos generais de plantão. Em 1982, Teotônio é a figura pública mais respeitada do Brasil, quando, abatido por um câncer, percorre os 4 cantos do país numa histórica peregrinação pelas liberdades civis. Em maio de 1983, no auge de sua popularidade, Teotônio Vilela foi convidado por sindicatos e entidades representativas dos direitos humanos para presidir o Tribunal Tiradentes, instituição simbólica encarregada de fazer o julgamento popular da famigerada Lei de Segurança Nacional, instrumento autoritário implantado pela ditadura militar para oprimir adversários e retardar a chegada da democracia. Apresentamos o presidente do tribunal, Teotônio Vilela. De São Paulo, chego a este palco diante de uma plateia eminentemente popular, tocado de profunda emoção. Quiseram os companheiros que há tantos anos lutam pelos direitos humanos que eu hoje ocupasse essa cadeira no julgamento da Lei de Segurança Nacional. Na verdade, quem vai julgar não somos nós, são vocês. Já está julgada pela opinião pública nacional. Vamos apenas aqui ratificar. Seu nome? Clara Araújo, estudante da Universidade Federal da Bahia e presidente da União Nacional dos Estudantes. Luiz Inácio Lula da Silva. Eu era torneiro mecânico na Vilares e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E hoje sou presidente do Partido dos Trabalhadores.
Rosalina Santa Cruz, ex-presa e irmã de Fernando Santa Cruz, preso político desaparecido. O que tem a declarar? Eu fui presa em 1971. Fiquei 52 dias incomunicável. Nesses 52 dias, eu fui levada de local em local. Eu fui presa inicialmente no DOPS Guanabara. Aí fiquei 3 a 4 dias passando uma série de torturas comuns naquela época a quase todos os presos políticos. Choque elétrico na vagina, nas orelhas, no pé, soco, pontapé. Fui presa junto com meu companheiro. Fomos torturados quase sempre juntos. Aí é difícil falar essas coisas, é difícil reconstituir esse passado. Nesses 14 dias no DOPS, Estado do Rio, a coisa que eu mais me lembro era o meu medo, a minha impotência, a minha solidão. E todo o poder, toda a impunidade daqueles homens, senhor da minha vida e da minha morte. Um dia, em desespero, eu lhes pedi: me matem. E lembro-me quando um torturador me olhou e disse: não vou te matar. Vou te fazer em pedacinho. Eu tenho tempo. Eu vou te tirar o que eu quero, por quanto tempo eu quiser. Eu te mato se eu quiser. Depois, já 20 dias depois de presa, fui levada ao DOI-CODE da Barão de Mesquita. E aí conheci outro tipo de tortura. Era a geladeira. Era a cela preta, o teto preto, as paredes pretas, o chão preto, lá dentro, despida, fechar e abrir os olhos, era a mesma coisa, não se via nada. Havia sons estridentes, ruídos às vezes muito finos, que doía nos ouvidos, ou ruídos grossos, fortes. Era a temperatura muito fria, gelando, era hora um calor insuportável, sem comer, sem beber, e a saída para os interrogatórios, numa sala toda branca. Era a tortura psicológica. Quando saí da prisão, eu não acreditava que eu pudesse passar por uma experiência mais dolorosa do que essa. Pouco depois da minha saída da cadeia, o meu irmão foi preso. E a prisão dele nos levou, a família inteira, a uma busca interminável de imediatamente em todos os centros de tortura, DOI-CODE, DOPS, Rio, onde ele morou, onde eu fui presa, porta de quartel, relações públicas do Exército, nós todos ali, sendo achincalhado, dizendo: mas como? Sumiu? Ah, vai ver, sabe, fugiu de casa. Não, nós sabemos, temos certeza, ele foi preso, onde ele está? Ah, não, sabe, pergunta para os companheiros dele, eles costumam matar o cabra quando afrouxa. Por que você não procura os companheiros? E a gente no desespero, porque pelo que eu tinha passado, eu tinha certeza que a busca tinha que ser rápida. Bem, até hoje nós não temos notícias de Fernando, são 10 anos. Nós investigamos na época do desaparecimento do meu irmão, ele não foi levado para DOI nem para CODE. O meu irmão, como todos os outros desaparecidos, foram levados para os centros de extermínios que existiram aqui nesse país. E centros de extermínio piores do que os centros iguais, os centros de extermínios da Alemanha nazista. A Lei de Segurança Nacional está condenada.
Ao falecer em 27 de novembro de 1983, se torna o ícone da campanha das eleições diretas já. Esta é a luta contra os inimigos da pátria.